Olá, seja bem-vindo ao podcast Tudo Muito. Eu sou a Flaviane e hoje junto com a Wanderleia. Oi, Flávia. E junto com o Luiz. Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao projeto lindo que a gente iniciou agora na segunda temporada, que é nós trazermos pessoas muito legais, muito especiais aqui como convidadas, para trazer também conteúdos muito interessantes para a gente continuar conversando a respeito do como o pensamento biocêntrico pode atuar nas nossas vidas e como que a gente pode viver melhor e de uma maneira mais feliz e mais saudável, aplicando esses preceitos na nossa vida. Então, hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial para nós, muito mesmo. Ela é a minha facilitadora de biodança, facilitadora do Luiz também, a Giovana, que facilita biodança há bastante tempo já, né, Giovana? Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou bem feliz de estar aqui, me sinto honrada pelo convite. Sim, estou há bastante tempo aí nesse caminho da biodança que transformou a minha vida. Eu facilito biodança há 20 anos e é um caminho de vida para mim, um caminho que foi me transformando e o caminho que que nos trouxe para esse tema que a gente vai conversar hoje, que é muito caro para mim, porque foi a partir deste tema que eu me senti me transformando na vida. Grata, novamente. E a Giovana, ela está presente na nossa vida de uma maneira muito especial, assim, do pessoal da biodança aqui da nossa cidade de Curitiba, né? Igual a Karen, que a gente entrevistou semana passada, também começou o seu processo de biodança junto com a Giovana, nas aulas da Giovana, e tem várias pessoas que depois de terem conhecido o processo, se tornaram facilitadores também e que tiveram a Giovana como o primeiro contato da biodança na vida. Então, a Giovana é uma pessoa, uma proliferadora da biodança aqui na cidade. Olha, eu fico bem feliz também de estar com a Gil, porque eu tive o prazer de estar na formatura dela, que foi muito linda, por sinal, né? Porque foi a primeira turma da escola de Curitiba, né? Acho importante que a gente fale isso, né? Que foi a primeira turma formada aqui pela nossa escola de Curitiba, e na ocasião tinha acabado de entrar na biodança, e aí soube que ia ter uma formatura e estava chegando, e lá vou eu para a formatura, e tive o prazer de assistir a apresentação dela, a vivência, né, porque não foi só o relato da monografia, mas também toda uma vivência. E aí é muito lindo, nesse momento, a gente estar junto. Então, grata, porque a Gi também é uma referência de movimento. Então, quando ela vai abordar o corpo, como ela vai abordar o corpo, é importante trazer isso também, de quanto a Gi é uma referência desse movimento, né, desse corpo vivido. Então, Gi, bem-vinda. Vai ser muito bom a gente conversar hoje. Grata, gente. Então, a Wanderleia já deu um pequeno spoiler do nosso tema. Hoje a gente vai conversar a respeito de uma situação que, nesse momento, tem sido muito crucial na nossa vivência enquanto humanidade, né? Como a gente está nesse processo de pandemia e ficar mais em casa, né? Muitas pessoas trabalhando só de casa, fazendo todos os contatos com os nossos parentes, os nossos amigos por meio do celular, se informando no celular, pensando muito, tudo na mente, olhando para a tela, prestando muito mais atenção nas coisas que vêm para a nossa cabeça, para o nosso cabeção, do que prestando atenção no nosso corpo. Então, essa questão de nós estarmos dessa maneira mais reclusos faz com que a gente tenha uma certa desconexão da nossa vivência do corpo mesmo. Às vezes a gente só consegue dar atenção e prestar atenção, dar atenção para o corpo e prestar atenção nele quando o corpo dói. Então, tem tantas experiências interessantes que a gente consegue viver por meio do corpo e a gente não está vivendo. E essa é uma questão não só agora do momento da pandemia, mas é uma questão muito corrente na nossa sociedade, mas agora está de uma maneira muito mais acentuada. Por isso que a gente acha que esse tema ele tem uma atenção muito especial, porque ele aflige a todos nós. Por isso, hoje a gente vai conversar como que
a biodança e como que a abordagem biocêntrica, que fundamenta a biodança, conversa a respeito dessa relação do corpo, de como a gente sente, de como a gente vive. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Giovana, para ela comentar conosco como que a abordagem biocêntrica contribui para essa relação que nós temos com o nosso corpo. Então, quando você fala desse momento em que a gente está vivendo, né, que a gente é cabeça, né, e está tendo que o corpo está aí muito mais parado, a gente está fazendo tudo via online, né, a gente não pode nem encontrar-se e trocar um abraço, que é uma coisa muito corporal com as pessoas que a gente ama, então a gente está tendo que se relacionar à distância e cabeça, né? Quando eu disse que a biodança e a biodança traz como um dos alicerces o princípio biocêntrico, foi um caminho que para mim fez todo sentido, e eu costumo dizer que se eu não tivesse encontrado esse caminho na minha vida, eu seria um cabeção, a sensação que eu tenho, né? E que me trouxe para o corpo de tal forma, e integrou o meu corpo de tal forma para que muitos sintomas que eu tinha antes, né, foram deixando de ter, porque esse corpo que é integrado, que está desperto, está muito mais em direção à vida. Então, acho que é aí que a gente faz esse link com o princípio biocêntrico. A gente sente que nós somos corpo em biodança. Então, acho que talvez a primeira questão, assim, como que a gente sai desse conceito que é ter corpo para ser corpo, né? Porque a gente vive numa cultura que a gente tem um corpo, que a gente tem na nossa história, né, a razão como prevalecendo ao corpo. Né? Então, os grandes filósofos trazem isso claramente, essa dissociação entre mente e corpo, e a mente sempre sendo mais importante que o corpo, como se o corpo tivesse a serviço da mente. E isso a gente, então, tá em nós, a gente traz isso na nossa história, na nossa genética, em tudo que vem vindo, o corpo como um instrumento, e a cabeça dita e o corpo vai onde a cabeça quer. Quando a gente traz isso para o mundo do que a biodança propõe, a gente vai trazer no sentido de que a gente não tem corpo, a gente é corpo, eu sou corpo. Então, eu queria até, assim, para a gente aquecer um pouco, como é que chega para vocês isso de que nós somos corpo e não nós temos corpo? Isso chega de um jeito natural ou isso chega bem ou chega com um certo estranhamento, assim? Como é que é isso? Eu sou corpo ou eu tenho um corpo? Como é que chega para vocês? Então, essa questão eu acho bem legal, porque, como você já falou, né, Giovana, muitos pensadores há tempos atrás, eles traziam essa espécie de dicotomia entre o corpo e a mente. Como se a mente fosse uma representação do mundo ideal, né? Então, todas as ideias, elas estão na mente. Tudo que a gente idealiza, tudo que a gente pensa, elas estão num plano ideal. Enquanto que o corpo em si, ele vive no mundo físico. Então, tudo que é ligado à ação, né, tá dentro do corpo. E aí as pessoas começam a dividir tudo na sua vida entre esses dois eixos, vamos dizer assim, né, que é o mundo ideal e o mundo físico. Esse é um conceito que é bem difundido na nossa sociedade, né? As pessoas falam muito em mente, falam muito em corpo. Mas já faz algum tempo que, por questões pessoais, eu me defino como materialista. O que significa que eu não acredito, eu não percebo, eu não concebo coisas que eu não consigo
tocar, não só tocar fisicamente, mas eu penso assim, por exemplo, a mente ela tá no corpo, ela é um processo dentro do cérebro. E o cérebro é uma parte do corpo físico. Então, tudo faz parte do mesmo sistema. Tudo é o corpo. O meu pensamento, ele está no meu corpo, porque ele está dentro do meu cérebro, ele é um processo do meu cérebro, ele está dentro do cérebro, ele está dentro do corpo. Então, quando eu cheguei na biodança, e eu lembro no primeiro dia, eu ouvi você falando exatamente esse tipo de... algo desse tipo, assim, que a biodança enxerga não uma mente separada de um corpo, mas que a mente é o corpo e o corpo é a mente, o corpo está ali, né? Nós somos um corpo, nós não temos um corpo. Eu já me identifiquei de pronto, assim, né? Já gostei muito desse tipo de pensamento, né? Da ideia, porque isso significa que quando a gente está dançando, quando a gente está se expressando, essa expressão ela é íntegra. Ela não é uma expressão da mente, do cérebro, ela não é uma expressão do corpo, ela é uma expressão do ser, né? Do corpo como um todo, né? Como uma unidade individual, né? Eu sou o meu corpo, né? E não como uma expressão simplesmente da minha fisionomia, do meu jeito. Gi, quando você traz isso, né? Como que é ser corpo? Como facilitadora também de biodança, eu vejo que é um processo. Até porque a gente está forjado nessa cultura que é de dissociação, né? Então, você fazer essa jornada para se apropriar do próprio corpo também é um processo, né? É um aprendizado, né? Ele não chega da noite para o dia, e eu me identifico muito quando você fala do cabeção, porque eu também me vejo desse modo, assim, que a biodança me salva no sentido de que eu possa ter uma vivência por inteira e plena. Mas toda a minha jornada foi uma jornada de dissociação com a intelectualidade. Então, é como se o espaço intelecto tivesse mais valor do que um espaço das atividades físicas ou braçais, que a gente faz essa dissociação ainda, de um trabalho operacional para um trabalho intelectual. O nosso país acaba que valoriza mais sempre um trabalho intelectual. Então, essa dissociação que é de um sistema de desenvolvimento mesmo da nossa sociedade, a gente chega na biodança com isso muito presente. Então, até desenvolver essa jornada de ser corpo, é um tempo bem grande. Agora, quando a gente descobre também que você é um ser inteiro, né, aí é uma outra referência de vida, né? Você ganha uma outra referência, você passa a olhar por um outro prisma, né? Eu vejo que essa é uma das inversões assim da biodança, quando traz o conhecimento do corpo antes do conhecimento da intelectualidade, né, propriamente dita, tanto que a gente começa dançando, né? Acho que é isso, acho que ser corpo é processo de aprendizado para mim. Então, vou contar para vocês, pessoal, eu sou o público-alvo desse podcast de hoje, sabe? Porque eu tenho essa sensação de dissociação mesmo, né, do corpo e da mente, muito presente em mim, assim. Tanto que eu fui para o yoga para ajudar a perceber que eu tenho um corpo mesmo. Depois eu conheci a biodança e tive a oportunidade de fazer experiências e vivências e danças, assim, que dentro de uma vivência de biodança, para quem nunca participou, é uma vivência em que a gente não fala. A gente dança, a dança não é coreografada, a facilitadora, o facilitador faz um convite para a gente e a gente realiza aquele convite, cada um da sua maneira, né? Então, não é uma troca de falas, a gente não conversa entre nós e fica uma expressão do corpo mesmo, assim, não tem, não é por não ser coreografado também, a gente não tem que pensar a respeito, a gente tem que se expressar. E para mim sempre é um desafio, sempre, desde quando eu comecei a vivenciar a biodança lá em 2016, eu acho. Sempre é um desafio para mim, porque
eu ainda tenho essa sensação de dissociação muito grande, né? De ficar pensando o movimento, de ficar imaginando o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, para vocês aqui, estou confessando que eu sou o público-alvo desse podcast, estou aqui hoje bem atenta. Para ver se a mente aprende um pouco do que vai ser conversado para poder viver no corpo. Na verdade, acho assim, né, tudo que vocês trouxeram nos diz que todos nós aqui somos público-alvo disso. Porque a vida é processo e a gente, às vezes, está muito mais cabeça do que corpo, né? Porque essa dissociação ela é tão histórica e tão arraigada, né, em nós pela cultura, pelas religiões, né? Porque acho que a gente não pode... A cultura traz dissociação, a religião também, né? Traz o corpo como um instrumento para que vai... Né? Quanto mais ele sofrer, mais ele pode alcançar o céu, e é assim. Né? Então, isso, de alguma forma, está internalizado em nós. Então, como é que a gente vai trazer a coisa do corpo prazeroso, o corpo vivo, o corpo sensibilizado, né? Sem culpa, por exemplo? Né? Essa é uma outra questão que fica aí. É que tem também que o corpo de pecado, né? O corpo é pecado. Sim, né? a alma que é... o corpo, né? Tem todo um pudor em relação ao corpo. Isso. Né? Então, eu acho que, assim, é processo. A minha trajetória foi me trazendo cada vez mais para o corpo, porque isso, eu encontrei neste caminho da biodança a minha tribo mesmo, e alguma coisa no meu corpo, porque assim, no primeiro movimento que eu fiz, e no primeiro abraço que eu dei, porque em biodança, né, eu vou falar um pouquinho mais desse movimento, mas em biodança a gente se movimenta, e a gente se movimenta muito em relação com o outro, e o outro sempre, né, acho que a Wanderleia já trouxe isso em outros momentos aqui, que em biodança a gente vai dizer que o outro vai trazer notícias de mim, então assim, o outro vai estar sempre me revelando. Então assim, no primeiro encontro, na primeira dança, e no primeiro abraço, eu senti o meu corpo e senti assim, nossa, aqui é o meu lugar, né? Porque eu voltei para casa, eu acho que voltar para o corpo é voltar para casa, né? Acho que a vida está no corpo e a sacralidade da vida está no corpo. Então, nessa coisa até disso, né? A Flávia trouxe o corpo como culpa, o corpo como pecado. Em biodança, a gente vai dizer o corpo habita toda a sacralidade da vida, né? Então, assim, ou toda a sacralidade da vida habita no corpo, não habita em outro lugar, não é na cabeça, né? Não é na mente, né? Eu sinto a espiritualidade, não, eu sinto tudo no corpo. Então, acho que é aí que está a questão. E como é que a gente chega nisso? Como é que a gente chega nesse corpo integrado, nesse corpo sentido, nesse corpo vivo? Pelo movimento. Então, quando a Flávia fala da dança, a gente fala, né, é biodança e é dança, mas dança para nós é movimento que eu sinto, né? E vida é movimento. Então, daí a gente faz o link com o princípio biocêntrico. A vida está no centro e quanto mais eu me movimento no sentido de ir em direção à vida, mais vida eu gero, né? Então, este movimento que a biodança propõe gera integração no corpo. Eu vou ter, e eu preciso primeiro integrar o corpo, porque esse corpo vivo, sentido e com prazer, se ele está dissociado, se ele está mecanizado, se ele está duro, não passa nada. Né? Então, a gente vai fazendo movimentos na vida, na dança primeiro, em sala, para resgatar esse corpo que é eterno. O Rolando dizia, o Rolando é o criador da biodança, ele dizia que o corpo é gentil, eterno. Olha, isso é lindo e poético, mas se a gente olhar isso em termos de cultura, aonde que na cultura, ou, né, na religião, ou na história, ou na ciência, está escrito, o corpo é gentil e eterno, né?
E é isso que a gente vem resgatar, esse corpo que é gentil, que é terno, que é suave, que é maleável, porque nós somos maleáveis, né? A tendência do nosso corpo é ser arredondado, porque a gente tem muito mais água do que, né? As águas nos habitam, e a água, ela tem essa tendência da maleabilidade, do arredondado, da fluidez, né? Então, é isso que a gente vai estar buscando nesses movimentos. É pelo movimento que a gente vai gerar essa integração no corpo. E quanto mais o corpo, né, se sentir integrado, mais ele está aberto ao sentir. Porque aí, isso que a gente fala de corpo vivido, corpo sentido, é um corpo que sente. Então, aí a gente integra o pensar, o sentir e o agir, que acho que esse é o primeiro nível de integração, e quando a gente fala de cabeção, né, a gente está na cabeça, então, assim, a cabeça rege. Aí, às vezes, o que acontece, né, deve ter acontecido já com todos nós. Eu penso uma coisa, então eu penso que eu preciso estudar. Mas o corpo está querendo deitar no sofá, está sentindo que quer, né? O corpo quer deitar no sofá, ler um livro, né? E aí eu nem vou estudar, nem vou ler o livro prazerosamente com o corpo lá instalado no sofá. Eu vou lavar a louça, quer dizer, eu vou fazer outra coisa, porque a louça está me esperando. Então, o Luiz até falou um pouco disso, da ação, né? Porque corpo a gente... Todas as nossas ações a gente realiza pelo corpo. Mas quando a gente não está integrado, aí a gente fica brigando. Então, eu penso uma coisa e eu sinto outra, e quando eu vou fazer outra. Como é que é isso, né? Alguém tem um exemplo prático disso, por exemplo, da vida, de que às vezes fica nessa briga, né, de que a cabeça está te pedindo para ir para um lugar, o teu sentir, né, a sensação, a emoção, que é outra coisa, e eu vou e faço outra, completamente diferente. Alguém já viveu isso, assim, quer trazer como? Eu acho que quando eu tô cansado do trabalho, assim, quando já deu, e eu tô assim, com o olhinho fechado já, e querendo tirar um cochilo, mas não, tem que continuar ali fazendo o que eu tô fazendo. Acho que esse pode ser um exemplo, assim, de que o meu corpo quer descansar, já deu, já tá na hora, já tá estafado, mas tem que continuar ali fazendo, cumprindo com a obrigação. Então, isso é uma coisa que acontece com várias pessoas, não só comigo. Uhum. Todo mundo fica cansado. Sim, isso aí é realmente, duvido alguém falar, não, eu gosto de trabalhar, gosto de ir fazer os meus deveres, assim, não. Tudo bem, eles têm que ser feitos, a gente racionaliza isso, até por um bem nosso, mas muitas vezes o corpo ele vai querer outra coisa mesmo, normal. Eu penso assim, eu queria trazer ainda um pouco além, né, disso. Eu lembro no começo da pandemia, né, ali no começo do ano passado, ali em março, quando começou tudo fechar. Então, assim, eu morava na época em frente ao terminal de ônibus, você viu o terminal parado, não tinha uma pessoa andando. E aí você não sabia, né? Você não tinha muita certeza como é que ia ser e você ficava fechado em casa. E nessa época, o que eu mais senti necessidade foi de mexer o corpo. Foi de fazer um exercício físico. E aproveitando de duas situações que me ocorreram, então eu consegui, de certa forma, pôr isso em prática. Porque, primeiro que na época eu estava um pouco mais disponível, porque eu estava sem trabalho na época. Mas, assim, eu não tinha questão tanto de horário, eu estava com um trabalho um pouco mais flexível, né? Não um emprego formal diário. E eu também tinha a possibilidade de, no meu prédio, ter uma academia. E aí o condomínio fez lá as regras para as pessoas usarem individualmente, né? Não ter contato com ninguém, e a gente fazer a higiene do local necessária, mas foi uma rotina que eu consegui pôr no meu dia a dia, né? Em prática, muito porque o meu corpo estava sentindo falta.
né, de ficar parado, e eu estava conseguindo exercitar isso. Então, eu tinha os meus afazeres, mas eram muito mentais, e eu precisava mexer o corpo. Depois que eu consegui um trabalho, um emprego normal, né, com horários, então aí eu acabei não conseguindo mais ter esse tempo para exercitar o corpo. Eu até brigo comigo mesmo aqui para conseguir encaixar os exercícios, mas a rotina está cada vez mais complicada para isso. Então, seguindo na linha contrária que a Flávia comentou, o meu corpo está pedindo por exercício. Então, eu sinto muita falta disso, sabe? E a mente ela fica cansada com o trabalho, com tudo que eu tenho feito. Então, chega ali, que nem ela falou, né? No final do expediente, a mente está cansada. E quando o corpo não está forte o suficiente, quando ele não está bem nutrido de ação, de exercício, de força, a mente também sente, porque a mente, né, o cérebro é uma parte do corpo. E a mente é um processo dentro do cérebro. Então, o que acontece? Se o nosso corpo não está bem, os nossos processos mentais também não vão estar bem por consequência. Então, por isso que eu queria levantar essa questão de se movimentar, se exercitar como uma forma de nutrir o corpo. Então, Gi, na tua pergunta, né, que você perguntava se a gente vive esses processos de pensar uma coisa, sentir uma coisa e fazer outra. Eu diria que qual que é a vantagem no longo da caminhada? É que a gente já se percebe fazendo isso. Né? E você falava anteriormente dos movimentos que passam a ser mecanizados ou rotineiros, né? E que a gente não percebe. Essa é a grande questão. E quando hoje, porque nem sempre a gente consegue realmente ter uma coerência naquilo que quer. Né? Eu vejo assim que esse momento mesmo que a gente está vivendo é um momento novo que a gente dá conta do que é possível. Então, essa coerência entre o pensar, o sentir e o agir é desenvolvida ao longo, mas eu me dou conta hoje que eu faço isso com muito menos frequência. Isso quer dizer que eu estou mais atenta ou prestando atenção realmente e reduzindo minha incoerência, porque eu acredito que esse seria um caminho para a gente. Né? Nem sempre eu consigo, quando eu posso, com certeza. Se é o que eu estou pensando, se é o que eu estou sentindo, porque hoje também a gente já faz essa inversão de forma mais tranquila. Se é o que eu estou sentindo, provavelmente é o que eu vou fazer. Aliás, às vezes eu nem penso. Depois é que vou dar conta de que já fiz. Né? Porque também não deixa de ser dissociação. Mas uma coisa que você trouxe que eu acho bem importante, Gi, de você falar mais um pouquinho a respeito, é desses movimentos que são mecanizados no dia a dia e que a gente não dá conta, que é entrar na rotina, e do movimento pleno de sentido. Né? Porque é isso que faz a diferença e que propicia que a gente tenha mais um olhar integrado sobre nós mesmos. Né? Então, se você pudesse falar mais um pouquinho, eu acho bem importante assim, o que faz um e outro. Então, acho que voltando a isso do movimento, e deste movimento que tem sentido e saindo do movimento mecânico. Por exemplo, a gente pode caminhar mecanicamente. Então, eu caminho, e eu posso fazer isso como um exercício físico, e caminhar no parque todos os dias, e eu não estar sentindo este caminhar. Eu estou caminhando mecanicamente para atingir uma meta de estar com o corpo bem fisicamente, de ter saúde, mas eu estou sentindo o meu caminhar? Eu estou sentindo os meus braços se movimentarem, o meu quadril se movimentar, o meu ombro se movimentar? Eu estou respirando? Eu estou olhando a paisagem, curtindo essa paisagem? Ou eu estou simplesmente caminhando no mecânico? Então, quando a gente fala do movimento sentido, é este, eu estou inteiro no movimento, no aqui e agora. Então, e como é que a gente sai da dissociação ou sai do mecanizado? Estando no aqui e agora. Esse é o nosso grande desafio. Como é que a gente fica no aqui e agora, hoje, né? Tendo que estar de longe? Porque se a presença do outro me traz muito mais para o aqui e agora, isso eu estou falando
né, da metodologia da biodança, mas outras metodologias que trazem o vivencial e que também trazem que nós somos seres relacionais. Então, se somos seres relacionais, é na relação que eu chego mais perto de mim e que eu chego mais no aqui e agora. Esta relação me traz mais para a presença e para o aqui e agora. A gente não está podendo viver isso. Então, o quanto que hoje esse movimento mecânico está sendo reproduzido no nosso dia a dia muito mais, porque esse aqui e agora, o quanto que a gente consegue viver o aqui e agora, né? Esta relação com a natureza, né? Se a gente está tendo que ficar dentro de casa, então, assim, o quanto que a gente pode ir para esta conexão com a natureza também nos tira do mecânico, né? Esta relação, porque se corpo é vida, corpo é natureza também. E essa conexão com a natureza nos traz para o que agora muito, né? Então, o movimento sentido é esse movimento que está no nosso aqui e agora, que a gente sente o movimento. Então, pode ser, eu posso estar aqui, né, escrevendo, e não estou escrevendo de um jeito mecânico, porque eu estou inteira escrevendo, né? Esta inteireza, e a inteireza da cabeça, do peito, que é onde a gente diz que está o nosso sentir e as nossas emoções, e aqui da região do nosso umbigo, que é onde está a nossa parte instintiva que vai para a ação. Então, a gente vai falar destes níveis de integração. E eu não preciso estar me movimentando, né? Eu agora estou aqui falando com vocês e eu estou inteira aqui, né? Isto é movimento sentido, é sair do mecanizado. No nosso dia a dia, a gente vai ter inúmeras vezes movimentos mecanizados, porque difícil manter a presença neste mundo cheio de estímulos, nesse mundo barulhento, nesse mundo agitado, porque, assim, estar no aqui e agora pressupõe ir mais devagar também, né? Escutar-se mais. Então, quanto que a gente se escuta? E acho que pegando um gancho até naquilo que o Luiz trouxe, de que ele está sentindo que ele precisa se movimentar, precisa fazer exercício. Quando eu digo assim, eu falei daquele exemplo do penso uma coisa, sinto outra e vou fazer outra. Quando a gente está inteiro e está nessa integração corporal, eu vou escutar o meu corpo, e o meu corpo está me pedindo exercício. Então, eu estou indo porque eu estou me escutando, e não porque o meu médico acha que eu tenho que fazer exercício, né? Eu posso até ter um conceito de que fazer exercício é bom para a saúde, mas eu estou escutando o meu corpo. O meu corpo precisa de movimento, e é um movimento que eu sinto que é bom para mim. Aí a gente vai, né? Pode falar um pouco dessa contraposição com que esse culto ao corpo hoje, que nos pede um corpo saudável, atlético, tem a estética do corpo, né? O que é um corpo belo? Esse corpo atlético, né? Todo, né? Com a musculatura no lugar, a que preço? Quando eu vou para uma academia, eu estou sentindo o meu corpo, ou eu estou lá malhando para chegar a uma performance, para chegar a um corpo que não é o ser corpo, é ter corpo. Daí acho que a gente volta para o mesmo lugar do início, né? Ser corpo, né? É sentir um corpo, é escutar esse corpo e é ir em direção aos movimentos que vão gerar mais integração para o meu corpo, mais vitalidade, mais saúde, mais prazer. Ter corpo é ter performance, é ter um corpo para aparecer, para consumir, né? Que daí a gente entra bem nessa coisa da cultura, o que a cultura nos pede. Então, não sei se respondendo um pouco aí o que a gente também trouxe, acho que é importante isso. A biodança, por exemplo, esse caminho da integração corporal, né, que eu fui seguindo, de ter a vida como centro para mim, porque a vida é um valor máximo, e essa vida que habita o meu corpo, eu ao escutar o meu corpo, tem muitos movimentos
que eu sinto que não são para mim. Então, assim, frequentar uma academia de ginástica, eu não faço, né? Porque não é para o meu corpo isso. O meu corpo não fica bem, não traz mais vitalidade ou mais saúde para mim fazer ginástica em academia com aquele barulho, né? Então, assim, o que é bom para o meu corpo enquanto atividade física? É caminhar? É fazer pilates? Porque o pilates, por exemplo, é uma atividade que, para mim, convida você a estar no aqui e agora, porque te pede para respirar, sentir a tua respiração, né? Então, traz uma possibilidade do corpo se mover, abre, né? Abre o teu corpo, porque os movimentos que a gente convida a serem sentidos são movimentos que abrem o corpo, que promovem uma abertura do nosso corpo, né? O quanto que o nosso corpo é encolhido na vida, né? Quando a gente, né? Vocês já chegaram para uma, né? Para uma aula de biodança, todo mundo aqui chegou, por exemplo. Como é que você chegou, né? Como é que era o teu corpo? Encolhidinho, né? Assim, fechado. Então, né? Tenso, porque a gente carrega muita tensão, porque tudo vai ficar no nosso corpo, a nossa história está no nosso corpo. E aí, quando a gente convida esse movimento sentido, a gente vai convidar o corpo a relaxar, a se soltar, a se abrir. Então, como é que isso chega para vocês, né? Esse corpo gentil, esse corpo suave, esse corpo relaxado, como é que chega? Então, à medida que se foi falando, Gil, uma coisa que vem para mim é assim, primeiro, o quanto que o nosso corpo sinaliza, né? Que é o que o Luiz também trouxe da escuta corporal, né? O quanto que ele está sinalizando e o quanto que a gente consegue dar uma resposta para isso. E aí, nesse nosso processo da biodança, a gente tem assim como principal propósito a identidade. E a identidade, o Rolando traz como sendo justamente esse, a capacidade que a gente tem de sentir o próprio corpo, né? Então, o trabalho de identidade começa por esse reconhecimento de nós, né? De quem somos, então o toque que você também trouxe, o abraço, e também por compreender que somos diferentes do outro. Porque essa percepção da diferença do outro é de valorização de quem somos. E aí a gente vem para aquela primeira expressão que você usou, que é muito linda, né? De o corpo como esse espaço sagrado. Então, aí me passa assim para a gente conversar em cima do seguinte: como que a gente concilia esse corpo como fonte de prazer, levando isso para o cotidiano? Né? Porque essa integração que você traz, primeira motora, como exemplo do caminhar, né? Que ela é uma integração motora, mas que a gente, na jornada, vai dando sentido para isso. Então, como é que eu chego nesse corpo como fonte de prazer? E sendo fonte de prazer na perspectiva de uma melhoria de vida, de qualidade, de um bem viver, e não do prazer também hedonista e de outros caminhos que você mesmo trouxe, né? Então, qual é essa medida, né? Ou existe medida, né? Como é que a gente caminha, na verdade, por esse lugar? Eu acho essa discussão bem legal, porque me lembra muito de quando eu comecei na biodança. Era muito legal ver as pessoas ali, mas ao mesmo tempo eu fazia muito caminho para mim, para dentro. Então, talvez tenha marcado mais por ser as primeiras aulas, mas assim, todas aquelas vivências em que mais introspectivas, de você fechar o olho, de você respirar. Então, para mim, sempre muito uma forma de você assim, eu senti muito presente o corpo, né? Muito sentir o próprio do pé ali, a perna, sabe, o tronco, até os braços e a cabeça, dependendo do movimento que a gente é exigido. Às vezes tem algumas vivências que são mais de expansão, assim, então também, né? É o corpo expandindo do corpo para fora. Então, isso, para mim, essas vivências assim, me trouxeram muito essa percepção prática do quem é o meu corpo, quem sou eu. A questão,
aí, para mim, fica nessa... Acho que a gente precisa voltar para a questão do escutar-se, né? Então, assim, escutar o próprio corpo. E escutar o próprio corpo é escutar a si mesmo. Então, como a Wanderleia trouxe assim, né, que em biodança a gente... o objetivo final da biodança é a integração de quem nós somos e a expressão de quem nós somos, que é a nossa identidade. A nossa identidade é corpórea, né? Então, assim, vai estar sempre no corpo. Não tem uma identidade que está aqui na minha cabeça. Eu vou responder quem eu sou, Giovana, não, pela minha cabeça. Não, eu sou este ser que é corporeidade vivida, né? Então, essa corporeidade que traz para o humano, que traz para o movimento das minhas emoções, que traz para o meu movimento existencial na vida, né? Quando a gente fala de corporeidade, a gente está falando disso, né? Para além do corpo, dessa manifestação de quem eu sou, né? Nesta totalidade que é existencial, que é emocional, que daí também é fisiológica no sentido do que o corpo é enquanto, né, as funções fisiológicas do corpo. Então, essa corporeidade como um todo. E aí, esse escutar o corpo, quem sabe a primeira noção de prazer, né, que a gente possa trazer aqui como exemplo eu me escuto, né? Eu escuto o meu corpo e eu como quando eu tenho fome ou não? Eu como porque eu tenho que comer, porque está na hora do almoço, né? Eu vou dormir a hora que o meu corpo está me pedindo, porque ele está com sono, eu fico adiando o meu sono porque eu tenho um monte de trabalho para fazer, né? Eu bebo água e sinto a água que eu estou bebendo. Então, essa é a primeira noção de prazer no corpo, né? De escutar e de ir em direção ao que o corpo está te pedindo. Então, se eu como quando eu estou com fome, aquela comida, eu vou sentir o sabor dela, ela vai me trazer vitalidade e ela vai me dar prazer. Ou eu estou comendo mecanicamente, né? Então, essa noção de prazer que a gente fala em corpo como fonte de prazer é nas mínimas coisas, né? Porque o prazer, se a gente pensa de modo geral, quando a gente fala de prazer, a gente pode estar pensando no prazer da sexualidade do corpo, né? A gente não nega isso, porque esse é um prazer também fundamental na nossa vida, mas o corpo como fonte de prazer é esse corpo que está sentindo as necessidades dele e eu escuto essas necessidades, então escuto as necessidades do meu corpo e a partir disso eu vou comer, né? No momento em que eu tenho fome, eu vou sentir aquilo que realmente eu gosto de comer, porque pode ser que eu fui ensinado a comer tal coisa, mas que não faz mais sentido para mim comer aquilo, né? Não me dá prazer no sentido de que é um sabor que né? Que é bom. Então, vamos falar assim, se prazeroso é aquilo que pode ser bom, né? Porque a gente pode dizer assim, prazer é aquilo que é bom, né? Então, assim, aquele sabor é bom, ou eu, né, vou passar a comer coisas que são saudáveis. Hoje a gente tem isso também. Se a gente for pensar na questão, né, do exercício físico como para nos trazer um corpo performático, né, um corpo bonito, todo, né, idealizado aí pelas mídias, né, pelo que a estética traz, em termos de alimentação também, a gente vai ter um monte de coisas, né, dizendo assim, é bom não comer glúten, é bom não usar açúcar, é bom não comer carne, é bom... Mas e daí? O teu corpo pede carne? Por mais que assim, né, a gente saiba o quanto que comer carne pode não ser saudável, o quanto que tem a questão ambiental em relação à carne. Mas o teu corpo, em algum momento, pede carne, né? O teu corpo, em algum momento, pede um doce, entende? E você vai dar isso de presente porque você está se escutando. Então, assim,
trazer para esses prazeres mais simples da vida. E nisso está o escutar-se, né? E a gente muitas vezes não escuta, porque daí a gente volta de novo a cair na dissociação, ou volta de novo a deixar que a mente tome conta, e se a gente deixar, o nosso racional vai tomar conta mesmo, porque ele é bastante inteligente, né? E ele quer tomar conta mesmo, e aí eu não estou escutando mais, né? Eu não descanso o número de horas que eu preciso, eu não tomo aquele banho que eu preciso tomar, que vai me relaxar, né? Eu não dou aquele abraço que vai, né, me dar conforto, eu não escuto aquela música que me faz tão bem, né? Eu não danço loucamente, porque isso, né, o meu corpo está pedindo para dançar, e eu, né? Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou dar conta desse trabalho primeiro. Então, eu vou deixando de escutar o corpo. E na medida que quanto mais integrada eu estiver, né, quanto mais o meu corpo está presentificado, mais eu escuto o meu corpo. E menos eu vou incorrer na dissociação, né, de estar muito mais na razão, na cabeça, do que no corpo. Não que isso não vai acontecer, a gente já falou aqui, acho que isso acontece mesmo, porque a cultura é uma cultura de dissociação, essa em que a gente vive, não é uma cultura, é uma cultura da dor e não do prazer, né? Então, assim, se eu sentir dor, tá tudo, não, né? Todo mundo vai achar, não, tá com dor, vai ter todo mundo para dizer que tem um remedinho, tem isso, tem aquilo, vai te dar conselho. Mas se eu digo, nossa, eu estou sentindo o maior prazer, como é que isso chega para as pessoas? Né? Então, assim, acho que isso mostra bem que a gente vive numa cultura de dor e de sofrimento. E tem uma coisa que o Rolando trazia, né? Que ele falava isso. Quando você descobre, né? E quando se revela para você que você tem um corpo que é gentil, que é terno, que é prazeroso, que é sensível, você vai ser um rebelde em relação ao sofrimento, entende? Você vai se rebelar em relação ao sofrimento. Você pode até sentir a dor, mas você vai passar pela dor também com maior consciência, porque você conhece o seu corpo, você sente o teu corpo, e ele está te dizendo, olha, que dor, né? O que eu faço para melhorar essa dor? É sentar de um jeito diferente? É caminhar de um jeito diferente? É descansar mais? É procurar aquele médico que tem a ver comigo, com os valores que me são caros, né? É não tomar qualquer remédio? E aí eu saio da dor, e o quanto antes, né? E não fico no sofrimento. Então, acho que essa questão do prazer, ou dessa cultura, que a gente pode chamar de hedonista, mas nesse sentido, assim, né? Que se contrapõe ao sofrimento, né? Porque o sofrimento vai me levar aonde, né? E você sabe que, às vezes, as pessoas estão tão dissociadas que eu já ouvi relato de quem leva horas para ir ao banheiro. E assim, e a pessoa fala como se isso fosse uma coisa normal. Não, mas eu seguro a tarde inteira, agora que me lembrei de ir. Eu falei, gente, depois não sabe porque tem problema na bexiga. Então, isso coisas simples. Então, é bom quando a gente traz isso para o cotidiano, né? Que a gente não está se escutando na mínima, né? Em algo que é fisiológico, que é, né, tipo, necessário, essencial para a vida, né? A mesma coisa a água. Tem gente que acha bonito contar que não bebe água. Eu digo, nossa, né? Então tá, né? É o que a gente responde. Mas é isso. Essa questão de se escutar, de estar mais próximo do que sente, de perceber, isso colabora com uma das questões que é trabalhado também na biodança, que é a questão da intimidade, que é a questão de me conhecer, a questão de saber o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto, de me respeitar, de expressar as minhas emoções. Eu acredito que quando a gente faz esse caminho de encontro com o corpo, de prestar mais atenção, a gente entra nesse processo de intimidade, né? E às vezes esse processo de intimidade às vezes pode ser meio assustador também, né? Porque
tá íntimo de si mesmo com a sua luz, mas com a sua sombra também, requer que nós estejamos abertos para vivenciar e para nos aceitar como nós somos também. E trabalhar aquilo que a gente acredita que pode trabalhar e melhorar, enfim. Mas passa por esse processo também de aceitação. Inclusive da aceitação do próprio corpo, da sua maneira, das suas formas, das suas limitações, das suas capacidades e das suas incapacidades também. Às vezes a gente pode até colocar um ideal, um objetivo, alguma coisa assim que tem a sua importância. Mas é importante a gente ver que a gente precisa traçar algumas coisas para nós dentro do que nós somos, nos conhecendo e sabendo do que a gente pode vivenciar, trilhar nesse caminho. Acredito que isso faz com que a gente consiga sair um pouco dessa loucura da sociedade, principalmente para as mulheres, do corpo perfeito, do corpo que você tem que ter um corpo assim, um corpo assado, e ficar o tempo inteiro reclamando do corpo, não se apreciando, não se gostando. E o caminho para se apreciar mais é esse mesmo, é se escutar e sentir, e se dar esses pequenos prazeres e sentir como é gostoso. Sentir a água gostosa caindo do chuveiro, assim, molhando as costas, molhando a cabeça. Como é gostoso a gente deitar numa cama confortável, uma cobertinha gostosa. Desses pequenos prazeres que a gente tem a oportunidade de sentir por meio da pele, por meio da vivência do corpo, dos cheiros, enfim. É um caminho que a gente vai construindo de integração mesmo, né? De intimidade consigo mesmo, que nos permite a gente vivenciar o mundo de outra forma também, a relação com as outras pessoas. O quanto é bacana isso, da gente estar realmente trazendo para aqui, para agora, trazendo para as sensações, e vai integrando as emoções também. Acho que é bem importante isso que você traz, Flávia, assim, porque a gente fala dos níveis de conexão, né? E o primeiro nível de conexão é da gente com a gente mesmo. E é esse nível de conexão comigo que me traz para a intimidade comigo mesmo. E, de novo, só porque a gente não vai fugir do tema, essa conexão comigo mesmo é a conexão profunda com o meu corpo, com o sentir no meu corpo, né? Então, assim, quando o Luiz falou lá que ele teve danças que ele se abriu e eram para fora, e teve as danças que ele, né, veio para dentro, danças de intimidade consigo mesmo. A gente vai, em biodança, a gente vai ter sempre esses momentos, né, nas vivências, nas aulas. Então, esse convite a voltar para si mesmo, a estar em intimidade consigo mesmo. Então, a gente podia até usar, hoje eu tenho usado muito isso, assim, no sentido de que o corpo, meu corpo é meu ninho, e hoje o corpo da gente está sendo ninho para muitos de nós, que estamos sozinhos em casa, né? Tem alguns que estão em pares, então o outro pode ser teu ninho, né? Em alguns momentos, ninho no sentido de que te acolhe, que aceita, que te recebe, né? Quando a Flávia fala, eu me aceito, né? Eu me acolho. Então, assim, é no corpo que está esse acolhimento, é no corpo que está essa aceitação, esse voltar para si mesmo, que a gente está tendo que fazer. Eu acho que essa pandemia nos trouxe muito essa volta para casa, né? Com toda a loucura que isso também mas é um regresso. A gente teve que voltar para dentro da nossa própria casa física, né? E a gente tem, principalmente quem está mais sozinho, voltar a estar profundamente consigo mesmo, né? E aí? Né? E aí, quem é a gente? Né? O que o meu corpo está me pedindo? Né? Aí eu ainda hoje conversava, eu posso comer um monte de doce, por exemplo, né? Para satisfazer alguma outra necessidade, que não era o doce, né? Então, assim, aí é um outro aspecto em mim, né? Que é o aspecto emocional,
né, desse vazio que eu possa estar sentindo, porque eu não estou dando conta dessa intimidade comigo mesmo, aí, né, as fugas que a gente faz, né, muitas vezes. Às vezes a fuga é no doce, às vezes é num filme, né, eu ficar direto ali, né, conectado ou na conexão, porque esse ir para dentro da gente mesmo é olhar-se, né, com verdade. E quando a gente vai se olhar com verdade, tá tudo ali, né? Para nós, a gente vai dizer sempre da beleza que existe no corpo, das potencialidades que existem no corpo. E quanto mais esse corpo se movimenta integradamente, abertamente, com liberdade, mais os potenciais de cada um vão aflorar. E a gente vai, né, vai conseguir colocar na vida o nosso potencial, a nossa vitalidade, que é um dos potenciais, a nossa criatividade, que é outro, a nossa afetividade, a nossa sexualidade, a nossa transcendência. Mas trazendo para esta relação com o corpo, que se movimenta, que se abre e que está em conexão consigo mesmo, primeiro. Então, eu não vou conseguir me conectar verdadeiramente com o outro se eu não estiver conectado comigo. E aí, o outro nível de integração é essa conexão com o outro, né? Então, o que o outro me traz, né? Quando o abraço, por exemplo, a gente pode abraçar sem sentir o abraço. O abraço é um movimento universal, né? Que representa o afeto, o acolhimento, mas quantas vezes na vida a gente foi dar um abraço de aniversário na nossa mãe, no nosso pai, no nosso irmão, porque é assim que se faz, né? Porque a cultura diz, não, a gente dá um abraço de feliz aniversário, é carinhoso, eu estou demonstrando meu afeto, mas eu estou sentindo esse abraço, né? Eu sinto o acolhimento do outro em mim e o outro está sentindo o meu acolhimento. Né? Então, quando a gente traz esse nível de integração, de conexão com o outro para o corpo, eu estou falando deste gestual. O meu corpo está inteiro na relação com o outro. Né? Então, assim, o meu corpo se move na direção do outro. O meu abraço está inteiro nessa conexão com o outro. E o terceiro nível, né, que é a conexão com a natureza, é isso. Né? Como é que eu estou na natureza? Né? Eu levo o meu corpo para a natureza, ou o meu corpo é natureza, e eu me sinto parte, e eu ao contemplar o céu, eu me alimento, ao contemplar a lua, eu me alimento de alguma forma, né? O meu corpo sente aquilo, eu relaxo, né? Eu sinto alegria, né? Mas essa alegria está aqui, está me habitando, porque eu estou em conexão com a lua, com as águas de um rio, com a grama que eu piso, né? Então, acho que é bem importante a gente falar disso, assim, desta conexão, primeiro consigo mesmo, depois com o outro e aí com a totalidade. Porque são esses níveis de conexão que me trazem também para, né, para este aqui agora. E para ir em direção à vida, né? Porque aqui, trazendo para a questão do princípio biocêntrico, a gente vai colocar sempre, né, a vida no centro. Então, assim, quando eu me conecto comigo mesmo, né, quando eu me escuto, quando eu vou em direção àquilo que é bom para o meu corpo, dá prazer para o meu corpo, dá nutrição para o meu corpo, eu estou gerando mais vida na minha vida. Quando eu me relaciono com o outro, nesta minha totalidade que sou eu, né, com toda a minha presença, eu estou gerando mais vida nesta relação, né? Quando eu vou para a natureza inteiro, né, e me conecto com a natureza, eu estou gerando mais vida para mim, porque aí, né, essa conexão com a natureza é extremamente vitalizante e nutritiva. Eu gostei muito quando a Flávia falou sobre as pessoas que não gostam do próprio corpo e querem mudar ele, seja fazendo, sei lá, muito exercício, seja até exagerando aqui um pouco com cirurgias estéticas,
ou, enfim, qualquer aspecto próprio, né? E eu acho que, assim, tudo é questão de estar ouvindo o próprio corpo, né? A gente sabe que, às vezes eu, sei lá, quero ter corrigir alguma coisa, postura, sei lá, alguma coisa em mim, qualquer coisa. Mas eu sempre tenho que estar ouvindo o corpo no sentido de isso é possível para o meu corpo, isso é saudável para o meu corpo. Então eu queria poder levantar essa questão, né, de como a gente está se ouvindo, né? Como a gente está se sentindo, se percebendo. Nesse sentido, eu achei muito boas as colocações da Giovana, né? Foram bem valiosas para a nossa discussão. E então eu passo agora para a Wanderleia para ela acrescentar mais alguns pensamentos aí. Luiz, quando você traz essa questão, né, de ouvir o próprio corpo, e a Flávia trouxe a questão de intimidade, me vem assim de falar de que a biodança ele é um trabalho corporal, né? Porque a gente está ali presente, e mesmo hoje fazendo questões, trabalhos online, é o corpo, porque é nesse primeiro nível que você trouxe, Giovana, da intimidade conosco mesmo, né? Que está acontecendo. Então, uma partilha assim que eu queria fazer com você é o quanto que a gente tem medo do próprio corpo. Entrar em contato com esse próprio corpo, ou acessar essas nossas sensações, os nossos sentidos e a nossa sensibilidade, o quanto que isso também nos coloca num lugar de susto, né? Quando a gente acessa, o quanto que a gente se assusta com o poder que tem. E o quanto que a gente dá conta daí, né? A questão, assim, essa partilha nesse sentido de como é que é isso, né? Quando a gente se torna mais sensível e o quanto que a gente dá conta dessa sensibilidade. Principalmente nos dias de hoje, onde também a gente está aqui conversando sobre um lugar dos remedinhos que também, às vezes, fazem com que a gente se anestesie. E sem que a gente se dê conta, embora muitas vezes necessário, né? Mas o quanto a gente também precisa estar atento se é possível. Então, o que você me diz desse acesso ao corpo e à sensibilidade? Eu concordo com você que é assustador, né? Acho que para mim, assim, uma vivência bem pessoal nesse sentido foi, na medida em que o meu corpo se abriu para o prazer, ele se abriu para a dor também. Então, porque esta sensibilidade, ela não é só para o bom, assim, para o bom no sentido de que, né, se a gente colocar o prazer como bom e a dor como ruim, não é isso, né? Porque tudo está dentro de nós e tudo faz parte. Então, tanto dor como prazer, se a gente, né, é corpo e é corpo vivo, a gente vai sentir tudo isso. Então, é assustador nesse sentido, porque você sente, né? Sente a vida pulsando fortemente no teu corpo, porque acho que a questão é essa, assim, né? Sentir prazer no corpo é sentir uma profunda conexão com a vida, porque o prazer, ele é uma força propulsora de vida, é uma força criadora, né? O prazer, segundo, né, quem traz muito essa coisa do prazer é o Lowen, né, que fala muito disso, que é um dos escritores que o Rolando se baseou também para criar e para falar de corpo. Ele vai dizer disso, né, que o prazer é este lugar que se contrapõe ao poder, né, o poder do ego. E o poder é isso que a gente estava falando ali. Poder tem a ver com ter esse corpo, né, que a estética nos pede, esse corpo que faz sucesso, esse corpo que vende coisas, né? O poder está ligado ao ter, ao ego, e aí pode ser que seja muito mais fácil mesmo, né, Wanderleia, a gente ficar no ego e justificar, né? Justificar tudo pela cabeça, a vida poderia ser mais fácil, talvez, né? Menos assustadora, nesse sentido, porque aí, né, a minha cabeça vai justificar tudo, eu vou racionalizar,
Se eu tô triste, eu vou lá no médico e ele vai me dar o remedinho e eu não vou sentir tristeza, mas eu também não vou sentir mais nada, né? Eu não vou me encantar com a lua cheia se eu estiver tomando um remedinho. Vou? Né? Essa é a pergunta. Então, sentir a vida plenamente é assustador mesmo. Eu concordo com você. Acho que mas é assustadoramente lindo, é assustadoramente intenso, isso, né? Nesse sentido assim, tô vivo, cara, tô vivo, que maravilha que é estar vivo. E, ao mesmo tempo, que assustador que é estar vivo. Porque estar vivo é sentir tudo, né? Então, é sentir muito prazer, é sentir muita alegria, mas é sentir dor, é sentir tristeza pela dor do outro, é se empatizar, né? E pela dor do outro. E acho que tem uma coisa bem interessante que o Lowen também traz, né? Que um corpo que não sente prazer é um corpo raivoso, é um corpo violento, é um corpo, eu estou falando de corpo, né, mas é uma pessoa que vai, né, que vai destruir. Então, assim, o que eu sinto por estar muito mais perto do meu sentir, de ser um corpo, que o meu corpo vai buscar vida, o meu corpo vai buscar aconchego, vai buscar paz, não vai buscar violência. E eu vou me rebelar, eu vou me sensibilizar em relação à violência. Eu não vou aceitar a violência, nem nas diversas formas dela. Então, acho que trazendo para essa coisa assim, que acho que é bem importante, né? Um corpo, ou uma pessoa que sente prazer na vida, ela sente amor, ela sente empatia, ela vai buscar a paz, né? Uhum. Então, acho que a gente tem que trazer para esse lugar tão precioso do prazer, né? E tirar o prazer desse lugar aí, né? Do pecaminoso, daquilo que sabe, assim, como se fosse só do hedonismo pelo hedonismo, ou até assim, do divertimento. Porque uma coisa é prazer, outra coisa é divertir-se, para muitas vezes escapar. A gente falava disso, né? Tem gente que não está conseguindo cuidar do outro, né? Colocar a vida no centro, porque precisa ir para a balada, mesmo no momento de pandemia, né? Porque precisa ir para o bar, porque então, e isso não é quem diz que isso é prazer? Isso é prazer ou é divertimento? Né? E o divertimento ele vai ter esse lugar do fugir, né? Também. Que não é o lugar dessa conexão comigo mesma, que vai me dizer, né, que vai em direção à vida. Eu acho que a gente, de novo, trazendo, né, para a coisa do princípio biocêntrico, a pergunta vai ser sempre essa: eu estou indo para um lugar que gere mais vida na minha vida, né? Para que lugar vida nos 3 níveis, né? Isso. É importante que a vida nos 3 níveis, porque quando você traz essa referência do momento que a gente está vivendo, e já estamos chegando aí a 1 ano, né? É óbvio que a gente entrou em muito e tem entrado em contato com muitas questões que não são confortáveis e que nos tiraram, né, de um lugar que é um lugar novo, e tudo que é novo realmente nos coloca no medo ou nos coloca na resistência também, né? Mas quando você fala da vida, é isso, né? É a vida nos 3 níveis, né? Cuidando de mim, cuidando do outro e cuidando de todos nós, né? A gente precisa, e aí não passa a ser tão duro assim, né? Se você tem uma consciência de que a vida ela é maior que tudo, você entende que é um compromisso, uma responsabilidade, né? Então, acho que o que você traz assim, é bem bonito da gente diferenciar também estado de alegria e divertimento, porque é isso também, a gente muitas vezes se dissocia do que é um estado de alegria, e que a alegria também, né, ela acontece nas pequeninas coisas, né? Então é um convite, assim, o que você que foi nos trazendo, me vem um convite, assim, para que a gente reconheça aquilo que é essencial à vida. Acho que assim, eu só queria resgatar um ponto que eu acho que assim,
desta coisa da aceitação do próprio corpo, né? E desta beleza que é intrínseca. Então, assim, quando a gente a gente se encontra com a gente mesmo, né? E sente a vida presente no corpo, prazer presente no corpo, alegria presente no corpo, a gente ama o nosso corpo. Então, acho que mais do que cuidar do corpo é amar. E aí, quando a gente ama, a gente olha para si mesmo, né? Com aceitação, com generosidade, né? Com amorosidade. E pode ser até que a gente vá, como o Luiz até deu os exemplos, né? Eu possa fazer algumas coisas, né? E aí eu vou até me dar conta, não, esse cabelo não é muito cabelo, né? Por que eu uso esse corte de cabelo? Ele tem a ver comigo mesmo? Ou eu posso fazer um corte de cabelo, né? Que tenha mais a ver comigo e que eu me sinta mais bonito, né? Por exemplo. Ou eu vou começar a sorrir mais, e aí o meu sorriso vai revelar, né, o quanto que eu sou, né, a minha beleza também, ou o meu olhar vai ficar mais brilhante, porque eu acho que isso também, toda essa corporeidade, né, do sistema, né, que o sistema biodança nos traz, ele abre o nosso corpo mesmo, né, assim, o nosso olhar fica mais brilhante, a nossa pele fica mais luminosa, e é isso tudo porque a gente está se movimentando, né, a partir do sentir, né, trazendo esse corpo solto, maleável, então assim, relaxando, tirando as tensões, porque muito que tem aqui, às vezes a gente tem aqui na nossa testa um monte de ruguinha, né? E aí a gente vai, por soltar, né? Soltar o nosso rosto, as rugas também diminuem. Então, assim, tudo partindo deste movimentar o corpo integradamente, né? Porque todas as danças que a gente propõe, elas têm esse princípio da integração, né? E da vivencialidade no sentido de que eu estou no aqui e agora sentindo o meu corpo. E eu acho que assim, eu queria falar um pouquinho dessa coisa da corporeidade limite, porque isso para mim foi uma vivência bem pessoal, assim, sabe? Na medida em que eu fui estando mais em mim, mais no meu corpo, eu vou sentindo aquilo que faz bem ou não. Então, acho que o limite está muito ligado a isso, a dizer não para né, para alimentos que não são bons, para ambientes que não são bons. Então, assim, ambientes barulhentos, né, ambientes onde a luz é muito forte, pessoas, né, que não me trazem nutrição, então eu vou dar limite. Uma coisa assim que eu acho importante quando a gente fala da escuta, dessa escuta, de quando a gente vai se apropriando do próprio corpo, né? Porque, na verdade, eu vejo assim que a biodança traz essa progressividade para que a gente aprenda a lidar e se apropriar do próprio corpo. E quando a gente se apropria do próprio corpo e escuta esse corpo, a gente consegue fazer essa diferença de sentir o que é confortável e desconfortável. Né? Então, assim, e aí é óbvio que é singular, né? Porque muitas vezes o que é desconfortável para mim, para o outro não é desconfortável, né? Ou o que é confortável para mim, para o outro não é confortável. Mas o fato da gente se ouvir proporciona essa qualidade de ir buscando coisas que sejam mais confortáveis, mais nutritivas e que teu corpo de fato se sinta acolhido em si mesmo, né? Eu acho que essa é a grande qualidade que a gente desenvolve na medida em que se apropria da gente mesmo, né? Corporalmente falando, né? E aí o mundo passa a ser realmente diferente, né? A partir disso, do modo que eu enxergo o mundo. Então, é bem bonito, assim. Eu fico bem feliz de ser biodançante e de descobrir isso. E, como diz uma amiga minha, eu quero morrer viva. Uau, boas palavras. Morrer bem viva.
Eu acho muito bonito quando ela fala isso. Eu quero morrer viva, porque tem gente que morre morta, né, já. Então, Tem gente que isso vive é importante. já morto, né, por dentro. Então, Fico muito agradecida pela oportunidade da gente trabalhar aqui no nosso podcast esse tema tão complexo e tão amplo, que é a relação com o nosso corpo e todas as vivências que a gente tem com ele. Todas as vivências, cada corpo tem uma história, né? Cada corpo traz a história da sua família, traz a sua própria história pessoal, e integrar toda essa história, equilibrar tudo isso para que a gente tenha uma vida mais feliz, com certeza é um dos nossos objetivos. Então, eu estou muito agradecida por esse encontro que a gente teve hoje, por esse episódio. Eu espero que todos os nossos ouvintes tenham gostado também dessa grande oportunidade de ter a Giovana com a gente. E aí agora a gente já vai partindo para as nossas considerações finais, para encerrando esse nosso encontro. Vanderleia, você quer comentar alguma coisa? eu quero agradecer a Gil, que com tanta carinho e preciosidade, ela traz esse tema tão emergente em nossas vidas, né? Principalmente nesse momento que, como a gente tem falado, a gente tem passado mais tempo sentada, né? E muito tempo sem que dê sentido para o corpo. Então, quando a gente começa a falar sobre ele, né, nos leva a esse lugar também que a biodança tão bem nos convida, né? A dançar a vida, né? E dançar a vida resgatando o sentido de viver. Então, Gil, eu agradeço de coração a partilha, o aprendizado e poder estar reverberando em mim e em nós, né, essa possibilidade do encontro, né? E do encontro conosco mesmo, do encontro com o outro, né? E do encontro com a vida. Então, gratidão enorme, que a gente tenha muitos encontros de verdade para abraçar de verdade, em breve. Luiz, você quer comentar mais alguma coisa? Com certeza, com certeza. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui comentando sobre esse tema, mas principalmente agradecer a presença da Giovana. Eu queria dizer que quando eu comecei a fazer a biodança, foi uma grata surpresa eu ser recebido no ambiente, assim, conhecer um ambiente que eu pudesse ser recebido com abraços tão sinceros e generosos, sabe? É muito, muito gratificante, é um sentimento muito bom que fica quando a gente tem essa oportunidade, né? Espero que a gente possa voltar a ter os abraços de forma presencial o quanto antes, né? E, além do mais, eu queria agradecer também a gente ter trazido esse tema, que é um tema muito importante, principalmente pelo tipo de valorização que a nossa sociedade dá ao corpo, que às vezes é uma valorização de uma forma errada, de uma forma que nos faz mal, mas a gente tem que trazer, como a gente bem falou aqui, né? Tem que voltar a trazer essa busca pela individualidade, pelo eu, quem sou eu, né? Eu não sou só um cabeção, que a gente estava falando, brincando aqui nas nossas reuniões, né? Não, a gente é um corpo, né? A gente é um corpo que tem uma mente, que tem toda uma expressão, que tem uma individualidade. Então, eu acho muito bonito a gente poder estar gravando aqui, estar divulgando, né? Estar falando com muitas pessoas sobre esse conhecimento, né? Então, muito obrigado, Flávio, Vanderleia e também Giovana, por essa oportunidade de estar aqui comentando mais uma vez. Eu fico muito agradecida e muito honrada de ter a nossa prof aqui com a gente, né? Sim. Poder estar aqui compartilhando todo o conhecimento e toda a vivência que a gente tem nos nossos encontros, tanto presenciais e online, agora por causa da pandemia, mas que tem sido tão rico e tão maravilhoso para a gente ter essa oportunidade de, no meio desse caos todo, ter esse bálsamo que é vivenciar a biodança. Muito obrigada, prof, por ter vindo hoje, por estar com a gente, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. A gente fica muito feliz. E realmente, assim, essa questão que você traz com tanta propriedade, com tanta verdade, tanta vivência, nos toca muito, nos encanta muito. Muito grata.
Bom, eu queria dizer que para mim foi uma imensa alegria e um imenso prazer estar aqui, né? É prazeroso estar aqui ouvindo cada um, sentindo cada um perto, toca meu coração, toca meu corpo como um todo. Então, assim, estou bem honrada, feliz de estar aqui. É um tema, como vocês disseram, muito instigante, né? Bastante complexo. Olha quanta coisa tem aí, quanta coisa a gente falou, quanta coisa a gente não conseguiu dar conta nesse tempo. Acho que tem muitas nuances desse tema. E eu queria só que a gente ficasse com isso, né? Com esse corpo vivo, com esse corpo sensível, com esse corpo que se expressa no mundo e expressa, né? Esse ser que é cada um. E eu queria ler um trechinho de um texto que eu trouxe para a gente ir finalizando, e daí deixar assim, né? O meu abraço a cada um, o meu desejo de que a gente possa se encontrar tão logo seja possível, e o meu convite, assim, né, às pessoas que não conhecem a biodança ainda, mas que queiram, porque é um caminho lindo e poético em direção à vida, né, e que eu diria que vale muito o prazer de viver, né? Então, eu vou ler aqui um trechinho de uma coisinha para vocês. Quando habitamos nosso corpo com prazer, podemos nos sentir verdadeiramente habitantes desse planeta, e assim nos identificamos profundamente com as dores da Terra e de nosso semelhante. A partir dessa força sensual e emotiva, aprendemos a agir com compaixão e compreensão em relação ao mundo que nos rodeia. Então é isso, amores. Profundamente grata por esse momento, e desejo que a gente se encontre, né, num podcast como esse novamente e nas rodas da vida. Com certeza, vamos sim. Gratidão. E para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje, nosso podcast, nós queremos fazer um convite para que você aí da sua casa consiga refletir e vivenciar um pouco mais sobre o que nós conversamos a respeito hoje. Manda lá, Wanderleia. A Gil, quando foi falando desse corpo sentido, ela trouxe algumas imagens do nosso cotidiano que eu quero fazer esse convite. Que essa noção do próprio corpo aconteça quando acordar se espreguice, né? De se espreguice sentindo o que é se espreguiçar, né? Vivendo essa sensação de estar numa cama, vivendo a sensação de poder estar em pé e ampliando esses movimentos. Que se vai tomar um banho, tome banho banhando-se, sentindo a água que chega, sentindo o sabonete que passa, né? Sentindo a suavidade do cabelo ou da sua careca, enfim, como cada um for, né? Mas que sinta. Se vai beber uma água, que beba com plenitude, sentindo essa água, né? Se vai experimentar uma refeição, mas experimente. Então, assim, o convite dessa vez é isso, que cada um aqui que escute busque algo para fazer, mas pleno de sentido, no aqui e agora. Então, se vai abrir a janela de sua casa e apreciar a lua, aprecie a lua, né? Então, esteja apreciando a lua. Então, esse é o convite, né? Que sentir esse corpo vivido é viver tudo com intensidade e prazer. Eu queria resumir esse teu convite, Wanderleia, em uma frase. Onde quer que você vá, esteja lá. Muito aí, bom, pessoal. Luiz. Muito obrigada a todos vocês que ouviram o nosso podcast hoje. Se fez sentido para você, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo também, compartilhe com essa pessoa, envie o nosso link, compartilhe nas suas redes sociais também, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. E também, se você se sentir à vontade, comente lá no nossas redes sociais o que você achou, o quanto essa reflexão pode ter sido interessante para você. Então, fica aí o nosso convite também. Nosso Instagram é @detudomuitopodcast e o nosso Facebook também, De Tudo Muito Podcast. Eu também quero deixar o nosso agradecimento de todo o encontro que nós temos
pro Adriano, que fez essa música linda, a música Jasmine, que abre e que encerra o nosso encontro. Então, e logo ele vai estar com a gente também, vai ser um convidado e já estou trazendo aqui uma novidade, um spoiler. Que ele vai contar pra gente desse processo todo e o quanto foi legal e o quanto é importante para nós essa música. Um grande beijo a todos e a todas. Um grande beijo a todos e a todas e até o nosso próximo episódio.